Hey galera, aqui é o Hora Cartoon com a análise do episódio Ação, o último da quinta temporada que lançou do nada ontem, porque era pra lançar na quarta-feira. Um episódio surpreendentemente com muitos pontos positivos nele, e amanhã talvez tenha as 50 curiosidades sobre ele, talvez o número de 50. Se inscreve no canal se você gosta de coisas de Miraculous e deixa o like para uma das últimas análises do ano. Ação, ou Action, é o 27º episódio da quinta temporada, levando o conceito da Pollen no seu nome. É um episódio filler que a Tifo fez uma pré-estreia do nada no aplicativo deles ontem, sendo que era pra sair só no meio dessa semana e em português também, assim como os outros idiomas. Ainda bem que não é um episódio tão importante assim. Por ser um filler, ele não se passa depois de recriação, ou com a Layla já portando o Miraculous da borboleta, nem nada assim. Gabriel Agreste ainda é o Monark e dá pra encarar como um episódio no meio pra metade final da temporada, não no fim. Começamos com Marinette e Adrian chegando no Liberdade, na pop scene dela, para discutirem junto com o resto da Resistência, com o Nino falando de todo o plástico que joga no Rio Sena e vai parar no oceano, com os dois arrastando uns 10 kg de plástico para um lado. E aí contam que eles simplesmente transformaram o Liberdade numa estação que filtra água e recolhe o plástico. E eles seguem com mais aulas de conscientização sobre como o plástico não se decompõe na natureza e mais um monte de explicações que já sabemos. Mas, novamente, não dá pra reclamar porque o episódio é pra ser assim, uma campanha de conscientização, mas não pro público geral, em especial para crianças dos 7 aos 11 anos, até porque elas são o futuro, né? De adolescente pra cima, você já desiste da humanidade no quesito poluição, porque assim, otimistas são uma pessoa mal informada. Mas, continuando, o motor do Liberdade começa a dar problema porque estão tendo que sugar um volume enorme de plástico, muito maior naquele dia, e todos são do mesmo produto. Leques de plástico descartáveis que estão à venda em máquinas pela cidade, para você sempre usar um diferente na luta contra o calor, desenhados por Gabriel Agreste e criados pelo Rei Bertrand, o rei do plástico, tendo tanto desse lixo que todos eles têm que abandonar o Liberdade e o motor realmente explodiu. Gente, assim, o tanto de lixo que esses leques produzem realmente pode ser classificado como um crime ambiental, nem que seja de nível menor, porque todo país tem suas leis para itens de plástico descartáveis assim, tipo um limitezinho, porque o problema que eles causam realmente é muito grande. E fiquei surpreso que o Liberdade explodiu por causa da poluição. Pra mim, pelo trailer que tivemos, ele só seria explodido durante a luta contra o aromatizado, mas não, foi bem antes. Como Gabriel nunca escuta o filho, Marinette sugere outra solução, envolvendo entregar várias coisas de plástico que Tom usa na padaria, quase fazendo o Milene ter um passamento com tanto plástico, que eles vão receber direto das fábricas do Rei Bertrand, novamente despecando a pressão da Milene. Isso tudo para poderem falar com o chefão, que nunca vai até a fábrica porque, de acordo com o funcionário, ele está no topo da cadeia social, não na base. Muito bem, cara, já ensinando as crianças de 7 a 11 anos como o capitalismo é. Mas mostra a todos onde fica, no maior prédio empresarial de Paris, aquele já destruído muitas vezes na série por várias razões. Então, esse homem já deve ter morrido umas 3 vezes. Nino pensa num plano cheio de disfarces para chegarem até o Rei Bertrand, mas antes que eles comecem, um dos seguranças chega perguntando por Adrian, que está naqueles leques, e aí Marinette assume a dianteira falando quem ele é e que terá uma reunião particular com o Rei Bertrand para discutirem a publicidade dos leques, junto daquela equipe. Assim o segurança cai, mas não antes de pedir um autógrafo para ele. Cara, provavelmente vou me julgar muito pelo que eu vou falar agora, mas eu tô gostando bastante do episódio Ação. Sim, ele tem muita vibe de episódio da primeira temporada, mas até agora isso não é necessariamente uma coisa ruim, é uma coisa boa. Ele está sendo divertido de assistir e as interações entre Marinette e Adrian, mesmo que isso canonicamente tenha que acontecer antes mesmo deles darem seu primeiro beijo, é simplesmente perfeita. Ela age normal com ele, sem medo e sem uma insegurança chata. Parece até um spoiler de como vai ser na sexta temporada com Adrian e Marinette namorando oficialmente. Teremos com eles a amizade que sempre quisemos se Adrian e Marinette não fossem meio esquizo da cabeça. Claro, isso fora todo romance que vai ter também, mas nem só de romance é feito um casal. A turma faz outra apresentação falando dos benefícios do plástico, mas também dos malefícios, sugerindo que a partir de agora os leques sejam feitos de um material biodegradável para não prejudicar ou acumularem no ambiente, já que o mundo não irá mudar sem eles e sem o Rei Bertrand do plástico também, que gostou da apresentação deles, mas aquele é o objetivo. É o belo ciclo do plástico das pessoas comprarem, jogarem fora e comprarem mais. É assim que ele e outros magnatas do plástico ficaram ricos, não se importando com o resto do planeta. Por isso nada vai mudar. No plástico da caneta que eles usam, das alliances, é tudo plástico, plástico e o plástico é fantástico. Assim aquilo tudo não leva a nada e eles saem de lá com a mão na frente e outra atrás. Além do discurso do Bertrand ser completamente direto para as pessoas saberem como as empresas que produzem plástico funcionam e pensam, ele é um antagonista muito carismático, sério. Além do design dele ser fofo, a maneira que ele fala não é agressiva como o Gabriel ou prepotente como a Tomoe. Ele é um cara muito sincero e positivo. Até agora só pontos positivos sobre a construção do episódio no geral. Marinette chegar a apelar diretamente ao prefeito Bourgeois, que ainda sendo prefeito, torna o episódio Ação obrigatoriamente antes de conspiração, quando ele renuncia, aí Chloe entra e depois ficam as eleições.
Mas ele nega o pedido porque, mesmo que fosse diminuir a poluição, afetaria sua imagem pública. Mas também que burrice, né, Marinette? Devia ter pedido pra Zoe falar com o André, que adora ela, não uma pessoa qualquer. Adrian tenta o mesmo com o seu pai, mas ele vai e solta outra verdade que grandes estilistas fazem certos acordos para manterem suas marcas prosperando e no topo. E esses leques são um desses acordos que não irão embora até que a onda de calor vá também. Bom que esse episódio não está conscientizando só sobre o plástico, né? Também como grandes empresários sempre vão pensar no lucro primeiro do que no planeta ou qualquer outra coisa. E com o Adrian afirmando que não deu certo com o pai dele, Marinette ainda tem uma última ideia legal nos termos de legalidade para tentar. A Nadia Shamaki. Chegando lá, olha ali que linda, gente, a Layla novinha. Nadia diz que não pode noticiar os crimes ambientais causados pelo rei Bertrand porque ele também é o principal patrocinador da emissora. Logo, alguém intocável por eles, pois é o dinheiro dele que os permite continuar. Aí, mais lições pra vocês, crianças. E mesmo quando ela usa o golpe baixo de dizer pra fazer aquilo pela Manon e por um futuro melhor, Nadia dá uma resposta ainda mais adulta de que se ela fizer isso, o mundo onde Manon crescerá pode até ser com menos plástico, mas também será com uma mãe desempregada. Logo, sem chance, Marinette. Até preocupar a Manon que elas tinham brigado, mas não foi nada disso. Naquele lugar, Marinette acaba de ter outra ideia. E essa sim é a ideia ilegal que a gente viu no teaser de hackear as TVs parisienses para mostrar a todos o perigo daqueles leques de plástico. E isso com Marinette contando com a ajuda das suas amigas de Xangai e Nova York também para isso. Começando a transmitir sua mensagem sobre o risco do plástico, com a participação da Faye, Jéssica e Novatrix numa edição de vídeo impecável, viu? E também dando sugestões para esse problema que está em tantas cidades do mundo, como leques de bambu que você pode guardar para sempre. ênfase no Adrian falando isso enquanto olha para Marinette. Esse episódio tem mais Adrianette do que a maioria dos episódios da quinta temporada. E como todos foram avisados por um grupo de crianças internacionais, isso gerou várias reações. O prefeito Bourgeois tirou as máquinas dizendo que não sabia de nada daquilo. Gabriel Agreste solta a mesma lorota de que não fazia ideia de que seus leques poderiam agredir o planeta de qualquer forma. Já fica de outra lição pra vocês, gente. Quando uma empresa é pega fazendo merda, todos os envolvidos vão fazer a egípcia e tentar culpar qualquer outra pessoa que não sejam eles mesmos. E com essa grande vitória, Adrianette e seus amigos comemoram. E agora temos outra discussão muito verdadeira entre Gabriel e Bertrand perguntando por que ele mentiu. Isso vai arruiná-lo? Aí Gabriel manda parar com esse estresse porque, no máximo, ele vai ser menos rico. Não vai ficar pobre com esse escândalo. Assim como ninguém vai acreditar nele se disser que Gabriel sempre soube da poluição. Assim, ele se transforma, manda o Mega Kuma pra caneta dele, recebe o ferroada da Pollen e assim nasceu o verdadeiro rei do plástico. Ó, transformação é uma coisa muito rara na quinta temporada. Assim, o rei do plástico vai até a prefeitura se vingar primeiro do André, o ferroando com a parte da lança e transformando em uma estátua de plástico com a outra. O que, além de ser um poder muito saturado na série, transformar as pessoas em estátuas, amanhã eu falo pra vocês, quem já teve esse poder igual, é muito redundante também, porque com a parte que transforma em plástico, ele já deveria deixar as pessoas imóveis, não precisaria do ferroada pra isso. Então, primeiro defeito considerável desse episódio. Mas ele se diverte bastante paralisando a polícia e depois os transformando em belas estátuas de plástico. Adrian e Marinette continuam suas lições de mandarim que ele estava dando para ela antes de Nino chamá-los no começo do episódio, sendo interrompidos pelo rei do plástico e saindo para se transformar. Com foco no Adrian falando, quanto mais cedo continuar a salvar Paris, mais cedo o Adrian volta para Marinette. Gente! E também temos as transformações dos dois nesse episódio. Pelo visto, estavam sem muito assunto para essa parte aqui também. Temos a cena que foi lida pelo Globo no Miraculous Day, o gorila é plastificado, o rei do plástico dá uma mini surra no gatinho e depois na Joaninha, acaba plastificando o bastão dele também, e com toda a sua ainda raiva da poluição, Ladybug afasta ele pra longe, lhes dando mais um tempinho. Viram? Bem vibe da primeira temporada isso aqui. Lá, todas as lutas eram bem maiores ou longas do que elas precisavam ser. E assim, o rei do plástico vai até o Liberdade se vingar daquelas crianças que o humilharam e ainda por cima estavam dando uma festa sem balões ou copos de plástico. Mas que tipo de festa é essa? Transformando Ivan e Milena em seus piores pesadelos. Plástico. Mas Lady Noir chegam bem a tempo e ela já chama o talismã, saindo uma sacola plástica. Eita que a Tic tava com um ótimo senso de humor nesse dia. Mas é extremamente útil porque, já sendo plástico, ele não pode plastificar aquilo ali e serve como escudo, já pensando numa solução para aquilo muito mais plástico. Assim, ela dá um sinal pra Alia ligar o motor sugador novamente, ela tanca o vilão pra Cat Noir ir lá e terminar de cataclismar o bagulho já capenga e gera mais uma explosão de quilos e quilos de plástico no convés do navio, só sobrando a arma dele que é quebrada pra capturar o Akuma, mas antes de consertar tudo, eles deixam o Rei Bertrand ali no meio daquela fossa grotesca de plástico para que ele sinta como os animais marinhos se sentem e não tem super-heróis para salvar o dia deles. Entendendo que nem sempre o plástico é fantástico e também, enfim, entendendo a gravidade da poluição plástica. E Ladybug lhe dá um talismã mágico que com certeza vai ser inútil, já que o rei nem deve mais aparecer na série. Uma pena, tá? Porque eu gostei dele.
E o episódio termina com o Rei do Plástico consertando a Liberdade para continuar limpando o plástico do Senna, mudou sua política, sabendo então que usavam muito plástico na padaria não vão usar mais, e isso criou um movimento mundial contra o uso exacerbado de plástico, algo realmente miraculoso, sem cena pós-créditos, infelizmente. Como já dito, eu gostei muito desse episódio, superou bastante minhas expectativas, que eram nenhuma. E teve muita dúvida se foi a CMG mesmo que animou esse episódio ou foi a Atlantis Animation. Já que muitos meses atrás a CMG tinha confirmado que animou esse episódio, mas não falou de pós-produção. Então, quem ficou responsável por iluminação dos personagens, efeitos especiais e afins deve ter sido a Atlantis Animation, que inclusive é o melhor estúdio nos efeitos especiais de um Miraculous Ladybug bem visíveis aqui. Mas em outras cenas, é possível ver a Marinette com o cabelo bem perto do clássico das primeiras temporadas, ou no Monarch que está igual ao episódio Revelação, que foi totalmente animado pela CMG. Então assim, me parece sim que tem dedo deles na qualidade aqui. Enfim, por isso tudo, por ser muito bem escrito o episódio no quesito de abordar a conscientização sem ser chato e pelos poucos defeitos que eu notei, eu dou surpreendentemente um 8.8 para o episódio Ação, o único episódio realmente filler da história de Miraculous, com a nota maior que vários da quinta temporada que são importantes. É incrível, essa foi realmente a minha surpresa de setembro. É por isso que expectativas baixas sempre são uma boa. E para essa análise é isso, galera. A quinta temporada não fechou necessariamente com a chave de ouro, mas podemos dizer pelo menos que foi uma chave de prata. Amanhã teremos as curiosidades inúteis desse episódio, ou seja lá quantas elas forem. Comentem suas notas e o que acharam dele na opinião de vocês. E até o próximo vídeo.